Perfeito, pessoal. Estamos aqui agora para mais um videozinho. Provavelmente esse é o último por causa do tempo. Desculpa a gente não ter ajudado mais. Mas se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse ou de qualquer outro, continuem à vontade para entrar em contato e fazer as suas perguntas. Bom, esse vídeo é importante para a gente porque é uma atividade, na verdade, que é principalmente dos consultores motivacionais. Por isso a gente não se preocupou tanto em treinar todos os consultores para elas, tá bom? A maioria dos consultores que vão participar disso, né, dos consultores motivacionais, eles são meninos, todos fizeram missão, então nem precisam assistir esse vídeo. Mas, no caso de você ser uma moça e estar desesperado com essa atividade, talvez isso possa ajudar um pouco. Bom, a atividade que a gente vai falar é da compartilhar o Evangelho. A parte mais preocupante, né, para quem não tem experiência na área, nessa mensagem, né, nessa atividade, desculpa, é que nela nós vamos ensinar os jovens a ensinarem a primeira lição. Então quem passou pelo CTM, moleza, né, já viu isso milhares de vezes, reviu na missão milhares de vezes, ensinou seus filhotes lá, mas para quem não passou pela missão, fica aí a dica. Bom, a primeira coisa a se notar que é essencial para alguém que vai ensinar a primeira lição é que você não pode ensinar o que você não sabe. A primeira coisa e o mais básico que você tem que saber aqui é que existe uma preparação. Todos os missionários passam por isso. Em nossos dias, pelo menos, em nossa época. O Senhor, né, ele disse algo muito interessante lá em Doutrina dos Convênios. Nessa passagem que vocês estão vendo aí, Hiram Smith, que tinha um testemunho muito forte da igreja e a respeito do chamado divino do seu irmão, ele queria sair e compartilhar o evangelho com as pessoas. E quando Joseph, né, inquiriu o Senhor a respeito disso, ele recebeu essa mensagem, essa sessão maravilhosa. O versículo 21 é muito especial para a gente. Ele diz assim: não procures pregar minha palavra, mas primeiro procura obter minha palavra. E olha a promessa aí: se nós procurarmos obter a palavra, então tua língua será desatada, e então, se o desejares, terás o meu espírito e minha palavra, sim, o poder de Deus para convencer os homens. Ao nos prepararmos para ensinar a primeira lição, e essa é a promessa, nossa língua, no momento da mensagem, será desatada, nós poderemos ensinar livremente. E se desejarmos, né, se buscarmos, orarmos e tivermos uma vida digna para isso, nós teremos o Espírito do Senhor. E o Senhor falará através de nossas bocas, e assim nós poderemos convencer os homens. É uma mensagem maravilhosa. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque tudo começa, né, na primeira lição com uma preparação especial. Olha só, se eu chegasse para qualquer um de vocês e pedisse agora, por favor, constrói uma casa para mim. Tá bom, provavelmente você não entenda nada de construção, mas o que você imagina que você iria querer fazer primeiro? Isso que vocês estão vendo aí, né? Uma planta. É a primeira coisa. Sem uma planta não dá para me construir uma casa. Se eu não sei onde colocar as paredes, como deve ser o formato final, nem adianta eu colocar o primeiro tijolo. Bom, existe uma grande diferença entre uma planta e uma casa pronta, como vocês estão vendo aí. Olha só, a diferença é mesmo gritante, né? Mas se não fosse a planta, essa casa nunca teria sido erguida. Com a gente é a mesma coisa. Nós vamos trabalhar aqui com algo especial chamado esboço de lição, tá bom? Então, o que é, afinal de contas, o esboço de lição? Vocês estão vendo aí, é esse papelzinho aqui. Nesse papel, que em qualquer CTM do mundo, para onde for, você vai ganhar algo parecido, ele cita todos os tópicos da primeira lição, todas as coisas que têm que ser mencionadas na primeira lição, e sempre vai ter um espacinho lá para você escrever um resuminho, né, sobre aquele tópico, sobre a doutrina que está envolvida ali. E um espacinho para perguntas eficazes, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, e um espaço para você colocar perguntas. Percebam, né, que o esboço de lição ele é algo extremamente generalizado, ele é algo para te ajudar a entender a lição. Né? Quando você vai ensinar para um pesquisador mesmo, você pensa sobre o pesquisador, você pensa sobre o seu objetivo naquela lição, você vai agir em conformidade do Espírito para
usar outras determinadas escrituras ou para usar determinadas experiências, histórias. Mas nesse momento a gente está falando de uma coisa tão geral quanto a planta de uma casa. É a planta da primeira lição. Então, para a gente começar a preencher isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir juntos o nosso manual Pregar Meu Evangelho, tá bom? Os seus jovens têm isso no manual do participante deles. E durante a atividade eles vão ter que examinar cada um desses tópicos e vão ter que basear a sua lição neles. A primeira coisa que eles vão fazer para ter sucesso nisso é ler cada um dos tópicos e, algo muito importante, eles vão grifar as ideias principais de cada um dos tópicos. Veja aí, essas são algumas gravações que eu fiz só para dar uma ideia para vocês a respeito de cada uma das lições, de cada um dos tópicos da lição, tá bom? Nós começamos lá com Deus e nosso amoroso Pai Celestial, o Evangelho abençoa a família. Agora você está lendo a parte dos profetas, tá bom? Vamos ler depois sobre o ministério do Salvador aqui na Terra. E esse que eu grifei é o que eu, pessoalmente considero ser o mais importante. Depois falamos sobre a grande apostasia, a restauração do Evangelho por meio do profeta Joseph Smith. E agora, para encerrar, temos não aparece aí, mas nós falaremos um pouco sobre o Livro de Mórmon, que é um outro testamento do Salvador Jesus Cristo, e depois, encerrando com chave de ouro, nós diremos aos pesquisadores: orem e descubram a verdade por meio do Espírito Santo. Não aparece aí, tá bom, mas são 2 tópicos bem simples. Bom, agora vamos voltar lá para o papel do esboço. Vocês estão percebendo aí que o espaço para ser usado é mínimo. Olha a quantidade de linhas que tem aí, são bem poucas. Isso não é porque a gente queria economizar com o Xerox, não, apesar de ajudar bastante nessa hora. O ponto é que aqui os jovens só vão escrever os tópicos principais para que eles possam se lembrar depois. Então a ideia é que seja algo bem curto mesmo. A ideia é que seja algo só para você lembrar do que acontece em cada parte da lição. E vocês têm que ensinar os jovens que eles precisam adquirir a capacidade de pegar ideias grandiosas e transformar em coisas curtas. Muitas vezes não vão ter mais do que 5 minutos para ensinar uma lição. Muitas vezes pode acontecer de eles terem que ensinar 3, 4, 5 tópicos durante um contato, ou mesmo responder dúvidas das pessoas na rua. E aí, esse aqui é a base de tudo. Se eles conseguirem compreender tão bem a mensagem, a ponto de conseguir resumi-la, algo tão grandioso, em tão poucas linhas, então o trabalho deles vai ser bem mais fácil durante toda a missão e durante toda a vida como membros da igreja. Tá legal? Bom, então vocês viram aqui como vai funcionar cada tópico. Ajude os jovens a preencherem cada um desses tópicos, tendo em mente que eles vão estar ensinando isso para alguém que não conhece a igreja. O que os jovens vão fazer é só tentar descrever da forma mais simples possível, o que seria útil do ponto de vista do pensador sobre cada tópico, sobre cada princípio da lição. Por exemplo, nós começamos com Deus é nosso amoroso Pai Celestial. Basicamente é só isso. Eles têm que explicar quem é Deus, quem é o nosso Pai que nos ama. A seguir, o que eles farão é simplesmente explicar que por meio do Evangelho de Jesus Cristo, as famílias aqui na Terra, elas podem encontrar mais união, paz e felicidade do que de qualquer outra forma. O tópico seguinte é explicar que, para poder ensinar as pessoas o caminho que traz essa verdadeira felicidade, Deus desde o começo do mundo tem chamado alguns homens especiais, que são os profetas. Os jovens têm que tentar descrever em poucas palavras o que é um profeta, que ele é um porta-voz de Deus para os nossos dias. E é importante que também os pesquisadores entendam, quando eles estiverem sendo ensinados, que existe um padrão, que desde o começo do mundo, Deus sempre chamou esses homens especiais, os profetas, e que quase que invariavelmente os profetas sempre acabavam sendo rejeitados. Quando isso acontecia, a autoridade de Deus era tirada da terra. E entrava-se num estado que, essa palavra não vai ser dita para os pesquisadores, mas um estado de apostasia, um estado onde a verdade não podia ser mais encontrada aqui na Terra, porque não havia um profeta de Deus aqui. Invariavelmente, porém, Deus, com sua grande misericórdia, quando percebia que o povo estava mais uma vez pronto, ele voltava a chamar um profeta aqui na Terra,
para que ele pudesse voltar a guiar o seu povo aqui. Bom, isso aconteceu vez após vez, desde Adão até a época do Salvador. Quando o Salvador esteve aqui, ele fez algumas coisas importantes, né? Ele veio à Terra, fez muitos milagres, e a coisa mais importante de todas, ele estabeleceu a sua igreja. Percebam, não eram várias igrejas cristãs, era uma igreja, a do Salvador. Não uma parede de concreto e portas, não uma igreja nesse sentido, mas ele estabeleceu uma organização, né? Como a gente vê lá em Efésios 2:20, haviam apóstolos, havia um profeta, que no caso era o próprio Salvador, e esses homens possuíam a autoridade de Deus para guiar a igreja e fazer as ordenanças aqui, né? Infelizmente, os homens acabaram rejeitando o Salvador. Ele foi morto e crucificado pelos pecados do mundo. Após a morte dele, os apóstolos continuaram guiando a igreja, mas logo, cada um deles, um a um, também começaram a ser mortos, porque ensinavam as mesmas doutrinas e as mesmas verdades que o Salvador ensinava, inclusive que ele era o Cristo. Sem ninguém com a autoridade de Deus para guiar a igreja, sem ninguém com quem Deus pudesse se comunicar para evitar os enganos e ensinar sua verdadeira doutrina aos homens, logo as pessoas começaram a se basear nos registros que eles tinham do Salvador, né, nas Escrituras, e começaram a abrir suas próprias igrejas, de acordo com a sua compreensão dos ensinamentos do Salvador. Veja, era a compreensão humana que é limitada, que comete tantos erros, e não era mais a vontade de Deus exclusivamente, como acontecia quando existia um profeta na terra, porque Deus não se manifestava mais, não falava mais aos homens. Iniciou-se então um período de trevas aqui na terra, um período onde não havia mais a palavra viva de Deus aqui. O que nos leva ao tópico seguinte: os jovens têm que explicar, têm que ajudar as pessoas a compreenderem, né, que já não havia mais a igreja de Cristo aqui. Existiam essas muitas igrejas, e que foi nesse contexto que nasceu um jovem rapaz chamado Joseph Smith. E é nesse contexto de grande dúvida e inquietação religiosa, né, todos diziam, não, a verdade está aqui, né, o que eu ensino é a verdade. E ele começou a ficar confuso. Ele começou a buscar por respostas. E ele começou a estudar as Escrituras, né, a Bíblia, buscando por orientação. Foi nesse contexto que encontrou Tiago, né, o capítulo 1, versículo 5. Os pensadores têm que entender agora que foi essa escritura que motivou Joseph Smith a ir para um bosque, a dobrar os seus joelhos e a começar a orar para Deus, implorando por respostas, como Tiago havia aconselhado. Eu não deveria estar sendo tão detalhista aqui, mas eu queria muito poder compartilhar com vocês. Vocês já ouviram mais de 1000 vezes, não tem muito motivo, mas eu queria compartilhar nas palavras de Joseph Smith o que aconteceu. Ele conta: enquanto eu, José, orava, eu vi um pilar de luz acima da minha cabeça, que era mais brilhante que o sol. E quando a luz pousou sobre mim, eu vi 2 personagens cujo esplendor e glória desafiavam qualquer descrição, parados no ar, acima de mim. E um dos personagens na luz me chamou pelo nome e disse, apontando para o outro: José, este é meu filho amado, ouve-o. Naquele momento, o próprio Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo apareceram a Joseph. Eles explicaram que a Igreja de Cristo não estava na terra naquele momento, que ela havia sido perdida. Mas aquele jovem, a partir daquele momento, começou a ser preparado. Ele foi chamado como um profeta de Deus. E por meio dele, todas as verdades, todas as doutrinas, todas as ordenanças que haviam sido perdidas com apostasia, inclusive a organização da verdadeira Igreja de Cristo e a autoridade para dirigi-la, tudo isso foi trazido de volta à Terra.
E eu sou membro dessa igreja. Irmãos, os jovens continuam a partir daí falando da prova que é o livro de Mórmon. Eu acho que o que eu podia ajudar vocês, né, eu já ajudei. Eu só quero versar meu testemunho. Que eu sei com todo o meu coração que essa é a igreja de Cristo. Eu sei que o Salvador, em pessoa, o meu Salvador e o Salvador do mundo, apareceu ao lado do meu Pai Celeste para um jovem rapaz de 14 anos. Eu sei que é a serviço dele que nós estamos hoje. Eu sei que ele me ama tanto a ponto de não só restaurar a igreja, não só colocar um profeta vivo na terra, como inspirar para que um programa tão maravilhoso como esse pudesse estar à disposição dos nossos jovens, para ajudá-los a saber como nós sabemos que Ele vive e que nos guia. Eu vou terminar deixando com vocês aí 2 conselhos do programa evangélico que vocês estão vendo aí. São conselhos que talvez vocês possam dar para os jovens. Algumas dicas finais os jovens ainda não vão saber a parte de Joseph Smith decorada, e até hoje eu falo adaptado também, né, para uma pessoa poder entender. Deixe que eles leiam, tá? E diga que durante a apresentação eles possam ler esse trecho, é muito importante. Isso vai ajudá-los até a começar a memorizar, caso algum ainda não tenha tido a oportunidade. E o outro conselho que eu deixo é que o principal da primeira lição, os 3 pontos mais importantes, é que Jesus é o Cristo, Joseph Smith é o seu profeta, e que o livro de Mórmon é a prova dessas verdades. Como missionários, normalmente os jovens teriam que fazer os compromissos, né, convidar as pessoas a orarem, a lerem, a se batizarem, né? Mas em nosso caso não, os jovens não têm que fazer os convites, especialmente o convite batismal. Inclusive isso é um privilégio dos missionários, né? Seria legal se vocês querem que eles pratiquem, mas não é necessário. Bom, foi um prazer. Esse foi o vídeo que eu realmente mais gostei de fazer. E eu deixo em nome de Jesus Cristo também.